Publicou o seu primeiro livro de poesia em 2012, mas sempre teve a arte poética como companheira. As Coisas, obra com que deu a conhecer a sua faceta mais intimista, nasceu de um impulso torrencial, mas respondeu a um ciclo lento de maturação. Licenciada em Direito, iniciou uma carreira no jornalismo quase por acaso. Poeta e jornalista Inês Fonseca Santos é convidada desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, Inês, obrigado por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Dizia nesta breve introdução, uma brevíssima mesmo, porque a Inês movimenta-se numa série de outros domínios, entre os quais o humor também. Dizia nesta breve introdução que a sua primeira obra poética, As Coisas, nasceram quase de um impulso torrencial. Faz lembrar um pouco a história, de certa forma, crítica que gira em torno do Amor de Perdição, ou mesmo de alguns poemas de Fernando Pessoa, que terão sido escritos de um fôlego. A poesia tem em si esta natureza, algo que vai amadurecendo aos poucos, mas que consegue colocar cá para fora de um fôlego. Aquela ideia que é um bocadinho uma ideia romântica da inspiração, eu acho que existe nesse sentido de nós irmos ganhando alguma experiência, ou seja, irmos tendo a nossa vida, irmos vivendo a nossa vida e tomando contacto com determinadas realidades e educando assim a nossa sensibilidade e criando um olhar próprio sobre o mundo. Foi um bocadinho o que aconteceu com As Coisas e depois chega-se ao momento da escrita e foi apenas nesse sentido em que as coisas surgiram de um modo torrencial. No momento em que eu escrevi, surgiu-me aquele ciclo de poemas, aquela estrutura que tem o livro, que é uma estrutura fechada, desse modo muito imediato. Mas depois, claro, há um trabalho posterior sobre o poema, que é também um trabalho, eu gosto de dizer que é um trabalho sobre a linguagem e sob a linguagem, porque há uma ligação muito próxima com as palavras e a olhar quase para as palavras também como coisas. Esse trabalho posterior já é um trabalho demorado, que te leva àquilo que alguns poetas chamam a construção quase de um edifício, que às vezes é mais depurado e outras vezes menos. E, portanto, essa ideia da inspiração eu acho que existe. De facto, qualquer coisa que nós não sabemos definir, não sabemos bem porque é que começamos a escrever ou porque é que há esse impulso para a escrita, mas depois eu acho que há essa consciência e essa relação que qualquer escritor tem com a linguagem, que implica um trabalho, implica quase uma oficina de um poeta ou de qualquer escritor que tenha esse trabalho sobre a linguagem. Foi muito bem acolhida pela crítica a obra e alguns críticos diziam que este livro era uma inevitabilidade, dado o percurso que a Inês ou a relação que vinha mantendo ao longo dos anos com esta temática da poesia, sobretudo da poesia portuguesa. A Inês tem uma obra que é uma obra académica notável e que resultou na sua tese de mestrado sobre a poesia de Manuel António Pina. É uma figura incontornável, infelizmente já desaparecida, da contemporaneidade poética portuguesa. Dizia, citando palavras que utilizou, Manuel António Pina tem tudo para ser, como pessoa, um poeta sempre vivo. Sim, o Manuel António Pina, para mim, é um dos poetas fundamentais da segunda metade do século XX, que surgiu nessa altura e surgiu num período particularmente interessante na literatura e na poesia portuguesa, que foi ali nos anos 70 do século passado, portanto, do século XX, e tem uma obra que tem uma característica que a mim me interessa muito, e os autores que eu leio, os poetas que eu leio, têm muito essa característica, que é ir retomando os mesmos temas, sem se repetirem, apesar de estarem sempre a falar do mesmo. Aliás, o próprio Manuel António Pina dizia que há dois temas sobre os quais todas as pessoas escrevem, todos os escritores retomam, que é o amor e a morte. Andamos todos a escrever sobre o mesmo. E a obra de Manuel António Pina, desde o primeiro livro, retoma alguns dos temas que, para mim,
são interessantes de explorar e de seguir. E foi por isso que eu, quando li, na altura em que eu escrevi a minha tese de mestrado, o Manuel António Pina tinha publicado a Poesia Reunida. Agora há uma nova Poesia Reunida que se chama Todas as Palavras e que já tem os últimos livros. Naquela altura, eu também, por ser uma tese de mestrado e não de doutoramento, tinha para aí 120, 140 páginas para escrever, e queria uma obra que fosse concisa e que tratasse os temas que me interessavam também a mim tratar, de uma perspectiva teórica, e que tem a ver com o silêncio, com a memória, com a morte, lá está, e com o amor. E eu achei que ali estava concentrado naqueles livros, porque o Pina depois não escrevia, não publicava todos os anos, não era um poeta que estivesse constantemente a escrever, e tem um conjunto de livros que estavam ali condensados numa obra de 300 e tal páginas. E eu peguei naquilo, lembro perfeitamente de pegar nesse volume. Estava numa livraria em Portugal, em Lisboa, peguei nesse volume e pensei, aqui está o poeta. Comecei logo a ler e pensei, este é que é o poeta sobre quem eu quero escrever, e cuja obra me interessa tratar. E a partir daí comecei logo no mestrado a escrever alguns ensaios porque nós temos que entregar em todos os semestres trabalhos, pequenos ensaios, no final de cada semestre, e eu comecei logo a escrever sobre a obra do Pina e, portanto, quando cheguei à tese já tinha percorrido parte do caminho que eu queria percorrer. E agora há mais 2 volumes, infelizmente não teremos mais livros do Manuel António Pina porque ele morreu o ano passado, mas deixou uma obra que eu acho fundamental, não só para compreender a poesia portuguesa mais recente, porque o Pina era, sobretudo, um grande leitor, e ele próprio tem um livro que se chama Os Livros, em que o leitor é equiparado ao escritor, e em que ele diz que a leitura é também, isto é um verso, é também escritura, e, portanto, há também um criador no leitor, porque há também uma sensibilidade e um modo de olhar o mundo em cada leitura que nós fazemos, que os leitores fazem, e o Manuel António Pina tem... Eu agora perdi-me, já não sei qual foi o meu ponto de partida aqui. Já sei, desculpe esta interrupção. Não só para compreender, dizia eu, a obra do Pina, é fundamental não só para compreender ali aquele momento a partir do qual ele começou a escrever e que vem até aos nossos dias, como também o passado, porque o Pina depois tem, como grande leitor que era, tem todo um tratamento e estabelece uma relação intertextual com poetas como o Pessoa, como o Rui Belo e com muitos poetas estrangeiros. O Borges é fundamental, o Eliot é fundamental para compreender a obra do Pina, e isso é muito interessante para qualquer leitor do Pina, partir dali para outros poetas, e foi isso que me aconteceu. Eu já gostava de ler, e a partir daí ainda comecei a ler mais, continuei a ler. A partir de uma só obra li uma série de livros, e isso foi um prazer imenso quando comecei a escrever a tese e tive que ler não sei quantos livros para compreender uma única obra. Manuel António Pina livrou-se com alguma desenvoltura, passa a expressão, do espectro dessa figura gigantesca que é Fernando Pessoa. Ainda, e não foram muitos em Portugal, falamos de um Alberto Helder, falamos de um Rui Belo, por exemplo, também, mas ainda é difícil para quem escreve poesia em Portugal fugir ao espectro de Fernando Pessoa. Há pessoas que não gostam do Pessoa, há autores que não gostam do Pessoa. Eu acho que é impossível não se gostar, pelo menos, de um Pessoa. E acho que foi, de facto, uma força com tanta grandiosidade e que se impôs de tal maneira na literatura portuguesa que é difícil escapar. Como é difícil escapar a qualquer autor que se leia, desde que se goste daquela obra. Esse trabalho que eu há pouco dizia, da escrita e da leitura, escrita e leitura, que tem a ver com a memória, ou seja, nós quando lemos vamos recordar tudo, nós quando escrevemos vamos recordar tudo aquilo que lemos, e portanto todos esses autores que nós lemos estão de certa maneira naquilo que nós escrevemos. Essa presença do Pessoa acaba por ser muito evidente em muitos autores,
uns com mais angústia, a expressão do Harold Bloom, a angústia de influência, uns com mais angústia, outros com menos angústia, mas eu acho que é impossível escapar à presença do Pessoa, até porque a maior parte dos poetas e dos escritores que interessam ou que importam ou que são relevantes hoje não necessariamente que tiveram que ser leitores do Pessoa, portanto a Pessoa acaba por estar ali. É evidente que há relações mais óbvias e tratamentos mais óbvios da obra do Pessoa. Por exemplo, o Pina é muito equiparado, alguns poemas do Pina são comparados com o Pessoa ortónimo, há outros poetas que estão mais ligados que se dizem os críticos e dizem os ensaístas que estão mais ligados ao Queiro, outros ao Álvaro de Campos. Agora até há uma nova geração de poetas em Portugal que têm sido comparados ao Álvaro de Campos, porque escrevem assim de uma forma... Escrevem uma poesia de grande folgo e às vezes estabelece-se essa comparação, e por isso eu acho que até é saudável que qualquer escritor assuma que é um leitor de Pessoa e que o Pessoa, portanto, está necessariamente, quanto mais não seja, pela questão da memória que eu há pouco estava a referir, que está presente na obra de qualquer um de nós. Falava de uma nova geração de autores em Portugal. Portugal vive neste momento, de certa forma, um certo paradigma, porque a poesia nunca foi tão marginal como é agora em termos editoriais, mas ainda assim nunca tivemos, ou pelo menos num passado tão recente, tanta gente a escrever com qualidade. Há uma nova geração, um novo Orfeu literário a despontar neste momento em Portugal, ou é exagerado colocar Eu estes acho que termos? é exagerado. Eu acho que hoje nós temos um maior acesso a tudo. Sai um livro e o livro, mesmo os livros de poesia, para quem circula naquele meio, mal sai o livro, nós todos sabemos. Para mim é um bocadinho difícil distanciar-me, porque eu circulo nesse meio e vou estando atenta, sempre estive atenta àquilo que tem vindo a ser publicado em Portugal, mas depois o que eu acho que deve ser notado é o modo como o que se está a escrever hoje, nomeadamente na área da poesia em Portugal, chega às pessoas. Há quem diga que só há 300 leitores de poesia em Portugal. Eu, quando fazia o Câmara Clara, na RTP2, tinha às vezes boas surpresas, porque falava recomendava livros de poesia e se calhar pensava-se que ninguém ia ligar àquele livro de poesia por estar... Lá está, porque a poesia normalmente é quase oposta à televisão. Diz-se que não se pode falar de poesia em televisão, e eu recomendava aquele livro, ou punha um poeta qualquer a falar sobre o seu livro na televisão, e o que é certo é que depois vinham pessoas ter comigo: olha, eu nunca tinha lido um livro de poesia, fui ler aquele que tu sugeriste, ou ouvi aquele poeta no teu programa, fui ler e afinal gosto de poesia. Para mim bastava-me que isso acontecesse com uma pessoa para ser já não uma batalha, porque não ando aqui a militar pela poesia. Acho que as pessoas devem ler aquilo de que gostam. Gostava que houvesse mais gente a ler poesia, e às vezes sei que essa recusa da poesia tem a ver com não só com o que se passa hoje no nosso mundo, em que é tudo muito acelerado, em que há pouco espaço para a solidão, para o silêncio, para as pessoas se confrontarem com o outro e com elas mesmas. Lá estou eu outra vez a perder-me. Faço tantos parênteses que vou-me perdendo. Mas dizia eu que o nosso mundo, sendo hoje tão acelerado, parece quase em confronto com o silêncio e com a calma que a poesia exige. Eu acho que às vezes essa recusa das pessoas em relação à poesia tem a ver também com uma enorme falta de imaginação que hoje existe, porque quando se lê um verso, ao contrário da prosa ou da ficção, em que temos uma história e, portanto, vamos seguindo aquelas personagens e temos quase uma necessidade de identificação com aquelas personagens e de colagem daquela história à nossa história, ao nosso mundo, a poesia implica que nós olhemos para as palavras sem as fecharmos naquele significado convencional que normalmente lhes é atribuído. E, portanto, um verso dá para muitas leituras. E isso, para mim, é uma das mais-valias da poesia. Como hoje há esse aceleramento e essa negação do espaço da imaginação,
as pessoas tendem a recusar porque acham que não entendem. Às vezes surpreendem-se e lá está. Eu acho que hoje era preciso que as pessoas tivessem disponibilidade para se deixar, para a surpresa, para se deixarem surpreender. Essa falta de imaginação, entre aspas, explica por que razão a maior parte eu não diria que existe uma certa vergonha em se afirmar como poeta, mas pegando numa expressão que utilizava no outro dia, neste tempo sem qualidades, ser-se poeta sem qualidades é quase uma obrigação? Ou é possível fugir a este estigma? Eu acho que sim. Isso é uma formulação que foi criada por um conjunto de poetas cuja poesia que escrevem de uma forma que valoriza bastante a experiência e a relação da poesia com o real. E tem a ver também com o facto desses poetas, desse conjunto de poetas, rejeitar esse lado que às vezes a poesia não é tanto a poesia, mas os poetas, em que os poetas caem, que tem a ver com andarmos em festivais literários, andarmos em tertúlias. Eu acho que, como eu dizia, aliás, porque eu fiz televisão, acho que se pode falar de poesia em qualquer lado. E acho ótimo. Eu, por exemplo, estando aqui em Macau e tendo estado no Encontro de Poetas Portugueses e Chineses, eu acho maravilhoso ter a oportunidade de poder estar com alguns poetas e de ouvi-los ler os seus poemas e de, independentemente de haver coisas com as quais eu concordo ou não, de poder estar próximo deles, daquilo que eles têm para me ensinar. Em poucos dias em Macau eu aprendi imenso. Não só conheci poetas chineses, como conheci poetas portugueses, que eu não conhecia em Portugal, que têm as suas referências e que depois, numa simples conversa despretensiosa, me falam de não sei quantos outros poetas que leem. Lá está, como eu há pouco dizia, que para ler a obra do Pina é preciso ler não sei quantas obras. Aqui, em conversas quase de café, eu tirei não sei quantas notas, tenho que ir ler este, vou comprar aquele livro para conhecer mais poetas e assim também compreender melhor a obra daqueles que estiveram cá comigo em Macau. E por isso eu acho que há sempre lugar para a poesia, desde que se permita esse espaço de entendimento. Nós não podemos ter a pretensão de compreender um livro de poesia apenas porque ouvimos um poema ou apenas porque alguém o sugeriu na televisão, nos jornais, seja onde for. Mas podemos ter aí uma abertura para chegar a um livro de poesia que depois nos vai acompanhar durante meses, anos, etc. Eu não esgotei as abordagens que podem ser feitas à obra de Manuel António Pina e tive longos anos a estudar a obra de Manuel António Pina e sou uma leitora que está constantemente a regressar à obra de Manuel António Pina. E a poesia tem esse lado maravilhoso e que tem a ver também com a generosidade de quem escreve, de podermos estar longos anos a ler o mesmo poeta, a ler o mesmo poema e a descobrir sempre abordagens novas, até novas relações entre as palavras. E por isso eu acho que nestes tempos de quase empobrecimento da imaginação, não é só nosso empobrecimento relativamente ao dinheiro que temos nos bolsos, é mesmo empobrecimento geral dos nossos conhecimentos, da nossa humanidade também, que eu acho que isso é que é o mais grave. A poesia pode ajudar a encontrarmos um espaço não de paz, mas de abrandamento. E pode levar-nos a conhecer esses poetas sem qualidades, que dizem que há uma relação entre o poeta e o tempo, e, portanto, para um tempo sem qualidades teríamos que escrever poemas sem qualidades, sendo que qualquer um desses poetas tem, rejeitando ou não, uma dimensão maior na sua poesia, às vezes uma dimensão quase mesmo eles rejeitando as metáforas, quase metafísica.
isso depende, claro está, de quem lê aqueles poemas. Eu gosto de ler muita da poesia que se está a publicar hoje em Portugal, e mesmo nesses que rejeitam ou que se aproximam, que se tentam aproximar mais do real, vejo sempre o tratamento de temas como o amor e a morte. E dificilmente se trata um tema como o amor e a morte sem ascender a uma dimensão que ultrapassa esta onde nós conversamos e onde nós circulamos. Inês Fonseca Santos, poeta ou poetisa? Isso é aquela velha questão. No outro dia perguntaram-me isso aqui em Macau. Eu acho que é uma mera, quase uma convenção, ou não sei bem explicar porque é que hoje em dia há poetas que gostam de se chamar poetas mulheres, que gostam que lhes chamem poetas, e poetas mulheres que gostam que se lhes chamem poetisas. Acho que tem a ver com uma valorização ou não do feminino, e eu gostaria de pensar que isso está ultrapassado hoje, que há uma igualdade que dispensa a distinção entre... Eu gosto mais que me tratem por poeta, mas é apenas porque gosto mais da palavra poeta do que da palavra poetisa. Soa-me melhor, é mais agradável. Mas há, por exemplo, a Maria Teresa Horta quer ser chamada de poetisa. E houve uma rejeição a determinada altura, também no século passado, da palavra poetisa, porque havia essa necessidade de demonstrar quase, ou de revelar que as mulheres também escrevem poemas tão bons como os dos homens, porque houve claramente ali períodos em que se contavam pelos dedos de uma mão as poetas que estavam a escrever e que ocupavam espaço na literatura portuguesa. E depois a questão do poetisa também tem a ver com uma associação dessa palavra ao modo de escrever da Flor Bela Espanca, que é também que foi rejeitado esse modo de escrever e esse tratamento dos temas, o modo como a Flor Bela Espanca tratava determinados temas, foram recusados por essas poetas ou poetisas que a determinado momento começaram a ocupar o seu espaço de um modo perfeitamente legítimo na literatura portuguesa. É uma recusa lícita. Eu pergunto-lhe isto porque, em termos de, talvez seja um chavão, mas de sensibilidade poética, não haverá uma sensibilidade poética própria de quem escreve, de quem escreve no feminino? Eu aqui há uns tempos estive no Festival Literário da Madeira, no Funchal, e tínhamos na nossa mesa, na mesa na qual eu participei, o nosso ponto de partida era um texto do Schopenhauer, absolutamente machista, uma coisa intragável, ofensiva para as mulheres, que se chama A Arte de Lidar com as Mulheres. E ele é muito... Aquilo chega a ser brejeiro e sem profundidade alguma, é muito deprimente até. Mas eu li aquilo, li o livro, porque era o ponto de partida para aquela minha mesa, e depois até foi divertido, porque tínhamos homens na mesa, curiosamente o João Paulo Coutrinho, que é o meu editor, o editor da Abismo, e o criador da Abismo, tinha o João Paulo Coutrinho, depois estava lá também um poeta cabo-verdiano, estava Ana Luísa Amaral, que estuda muito essas questões do feminino na literatura e que tem um ponto de vista feminista para muitas questões. E depois estava eu e a Filipa Leal, que é uma poeta que tem a minha idade e que trabalhou também, é jornalista, trabalhou comigo no Câmara Clara e que é a minha amiga. E foi curioso nós vermos o modo como nós mais novas tratamos a questão, como a Ana Luísa Amaral tratou a questão e como os homens trataram a questão. E eu arrisquei-me, apeteceu-me fazer um texto que brincasse um bocadinho com aquela questão do masculino e do feminino e com o machismo, e fiz um texto um bocadinho arriscado porque às tantas associava a prosa à natureza o romance e os contos, portanto, a prosa em geral, a ficção, à natureza do masculino e a poesia à natureza do feminino, à essência do feminino. Os homens ficaram um bocadinho, foi bom ver as reações, porque os homens ficaram um bocadinho irritados, o que significa que há muitos homens que gostam de ter essa natureza
poético e gostam de ter esse olhar poético, até porque, lá está, eu acabava esse texto a dizer que a maior parte dos poetas que eu leio, quase todos são homens. E porque também há mais homens a publicar poesia do que mulheres. E então eu acho que hoje em dia, é claro que aquilo depois foi tudo, foi quase irónico aquele meu texto, mas eu acho que sobretudo o que há é, como o Marco dizia, sensibilidades diferentes e modos de olhar o mundo diferentes. E eu posso me sentir muito próxima de um poeta homem, e muito mais próxima de um poeta homem do que de uma poetisa ou do que uma poeta mulher. Tem sobretudo a ver com esse modo como nós construímos ou imaginamos também, lá está, é uma construção e que tem blocos feitos ou erguidos pela imaginação, como nós olhamos para o mundo e como nós procuramos uma relação com a linguagem. Isso ainda assim, de uma forma factual, em termos de afirmação, não será porventura o que a maior parte dos poetas procuram, mas se olharmos para aquilo que é a história da literatura portuguesa, sobressaem mais os nomes masculinos do que propriamente os nomes femininos. Mas isso em tudo. Falava no nome da Flor Bela Espanca, no século XX acrescentaríamos nomes como Sofia de Melo Breiner, como a Natália Correia, eventualmente a Adília Lopes. É mais difícil a uma poeta conseguir fazer-se notar, entre aspas, fazer-se ler do que um poeta? Eu acho que não. Acho que não. Acho que, como todos os meios, o meio literário é um meio machista, ou seja, nós vemos que há ainda um trabalho da parte das mulheres que tem que ser feito. E há muita gente, infelizmente, mas isso em todo o lado, e eu acho que é em todos os meios, não é no meio literário apenas. As mulheres têm sempre, ainda há pouco vinhamos a conversar sobre isso, não é? Que há mulheres em fábricas que só por serem mulheres ganham menos que os homens, desempenhando ambos as mesmas tarefas. E, portanto, há sempre um trabalho que tem que ser feito de desconstrução de lugares comuns, de clichês, de ideias feitas. Eu, pessoalmente, não sinto isso de uma forma muito marcante, nem muito condicionante daquilo que eu faço. Até porque eu não escrevo a pensar num leitor concreto. Quando se escreve, pensa-se num leitor, mas em termos abstratos. Eu não estou a pensar se aquilo vai agradar a um homem, se vai agradar a uma mulher. Não estou a pensar nisso e acho que ninguém pensa nisso quando está a escrever. Se os homens reagem ou não melhor àquilo que as mulheres escrevem, eu acho que hoje em dia se começa a valorizar mais a qualidade do que propriamente se aquilo foi escrito por um homem ou por uma mulher. Seria interessante talvez fazer uma espécie de publicações sem... Já não sei quem é que dizia que o que interessa não é o nome que vem na capa. Não é o poeta, é o poema, eventualmente. Exato. E portanto, seria talvez interessante para de uma vez se desmanchar estes equívocos que surgem no tratamento desta questão e quando se pensa nesta questão, publicar assim uma quantidade de livros sem autor, sem o nome do autor na capa, para ver como é que esses poemas ou esses livros de poesia seriam recebidos pela crítica. Não sei se... Acho que há ainda algum trabalho a fazer. Acho que as mulheres têm que prestar mais provas e ultrapassar mais provas, mas acho que isso tende a diluir hoje em dia. Mas esta renovação do lirismo português faz-se também com nomes femininos. Sim. Falava há pouco na Filipa Leal, há uma série de autoras Sim. a escreverem poesia em Portugal neste momento. A Margarida Valdegato, a Margarida Ferra, entretanto surgiram outros nomes, como a Raquel Nobre Guerra, a Rosalina Marshall, a Catarina Nunes de Almeida. Há uma série de poetas mulheres ou de poetisas que têm vindo a publicar, algumas até mais velhas, que têm publicado mais recentemente os seus livros, têm publicado agora os seus livros de poesia, por exemplo, a coleção, há uma nova coleção de livros de poesia coordenada pelo Pedro Mexia e editada pela Tinta da China, que começou
há uns meses e que começou com um título, com um livro do João Vary, com um título assinado por uma mulher, que não é uma mulher de 30 anos, nem sequer, acho que é mais velha, acho que deve ter 50 e tal anos, e que se estreia agora, ou que dá a conhecer os seus poemas agora. Não sei se isso é uma renovação. Eu acho é que agora as pessoas tendem a valorizar a qualidade, não olhando a géneros. Independentemente de depois, sei lá, se uma pessoa escreve a palavra coração, se uma mulher escreve a palavra, isto um pouco tentando caricaturar esta situação, se uma mulher escreve a palavra coração, arrisca-se mais depressa que um crítico diga que aquele poema é delicado ou doce, ou utiliza um género um termo desse género, do que um homem. Um homem, quando escreve coração, é diferente de quando uma mulher escreve coração num poema, para alguns leitores. Eu, de qualquer maneira, como já disse, acho que isso está a diluir e que está a deixar de ser uma questão. Como dizia no início, a Inês foi, de certa forma, parar ao jornalismo por acaso. Foi um dos rostos de um dos projetos mais emblemáticos na área audiovisual cultural nos últimos anos, o Câmara Clara. Como é que foi lidar com a machadada, com esta machadada que foi a decisão de acabar com o programa? Eu tenho muitas saudades do Câmara Clara, não só porque em 7 anos aprendi imenso e todas as semanas tínhamos novos temas, novas pessoas e, portanto, o que me obrigava a entrevistar diferentes criadores, a tratar diferentes temas e, portanto, eu estava constante, nunca havia também a repetição. Era voltar ao mesmo, como eu há pouco dizia da poesia do Pina, voltar ao mesmo, mas sem nos repetirmos. E, portanto, para mim foi uma experiência muito gratificante e tinha-se também uma equipa de jornalistas liderada pela Paula Moura Pinheiro, que era incrível. Éramos todos muito dedicados àquele programa e aquilo funcionava muito bem. E não eram só jornalistas, era também gente que filmava bem, gente que realizava bem, portanto aquilo era uma espécie de oásis, o Câmara Clara era uma espécie de oásis. Eu fiquei muito triste, como é óbvio, porque lá está, quando se perde alguma coisa de que nós gostamos muito, ficamos sempre tristes. E pronto, lá está, mas isso foi uma decisão que foi tomada pela administração da RTP e não há propriamente muito que eu possa dizer sobre isso. Apenas lamentar o facto de ter perdido um programa, um projeto que me preencheu nos últimos anos profissionalmente. Teria provavelmente ficado mais triste se não tivesse tido o meu filho nessa altura, quando o Câmara Clara acabou, e portanto eu estava tão ocupada naquele momento com uma nova etapa da minha vida que foi quase receber uma prenda gigante, que foi o meu filho, apesar de ter perdido profissionalmente um projeto que me realizava e no qual eu me sentia muito confortável. Para quando, uma última questão inevitável, para quando o sucessor das coisas? Já saiu o sucessor das coisas, chama-se A Habitação de Jonas, saiu agora este ano e eu apresentei-o precisamente no Festival Literário da Madeira, em abril, e pronto, é o sucessor das coisas. Agora será apresentado em Lisboa em breve. E também já saiu, já alguns críticos falaram do livro. É um livro diferente. Nas coisas está muito presente também a questão, e de uma forma mais evidente, a questão da memória. Na Habitação de Jonas, a Habitação de Jonas é um bocadinho um livro que, sendo também fechado nos capítulos que tem, trata essa questão de... Sendo que a poesia não trata nada, mas aquilo em que eu estava a pensar quando escrevi o livro, ou aquilo que me levou a escrever o livro, é uma espécie de ideia de fechamento, porque Jonas é o Jonas da Bíblia, que desafiou aquilo que lhe tinha sido proposto por Deus e, portanto, escolheu outro caminho e foi parar à boca do grande peixe, da baleia.
E por isso tem a ver muito com essa questão de nós, quando nos é traçado um caminho, seguirmos, termos a liberdade e a opção de escolher outro caminho, sofrendo necessariamente as consequências. E a Habitação de Jonas tem essa dimensão e tem esse tratamento essa apropriação do episódio bíblico, mas depois tem vários outros espaços, que é uma casa, às tantas uma casa e um jardim, e depois termina dentro de um útero, que teve também a ver com o facto de eu ter sido mãe e de ter escrito parte do livro quando fiquei grávida. E tem muito a ver também com essa questão da opção, de nós podermos ou não ter a liberdade de escolher outro caminho e de sofrer, como Jonas sofreu, as consequências da nossa escolha, aceitando-as ou não. Portanto, no fundo, resume-se tudo ao mesmo, não é? Que é a questão de confronto com o nosso próprio rosto e de confronto com o outro, que eu acho que isso é a grande vantagem de quem lê e de quem escreve, de encontrar esse espaço onde se pode procurar. A Habitação de Jonas, então, já nas livrarias em Portugal. Inês, agradeço-lhe uma vez mais o facto de ter aceito este convite que foi dirigido pela Teledifusão de Macau. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa na próxima semana com um novo tema e um novo convidado.